quanto mais recursos você usar para que você consiga gerar resultado para o seu cliente, melhor. O problema é quando as pessoas ficam usando N mil técnicas, mas não sabem nem o porquê que está usando. Aí não faz sentido, entendeu? Aí não faz sentido, né? A Cristiane, doutor, meu esposo sofreu um acidente grave, o ombro saiu. Qual a melhor coisa para fazer para melhorar sem cirurgia? Fisioterapia, Cristiane, tem que mandar para fisioterapia nesse caso aí, tá? Como teve uma luxação, rompimento de tendão, e ele não quer fazer cirurgia, se já foi no médico, falou que é para fazer cirurgia, tem que procurar um fisioterapeuta, tá? Se não tivesse tido a lesão, o massoterapeuta consegue já ajudar para relaxar a musculatura, né? Mas às vezes com a lesão é melhor primeiro no fisioterapeuta, porque provavelmente depois ele vai ter que fortalecer a musculatura para compensar esse rompimento do tendão. A Claudenice. Estou amando a aula de hoje, Jéssica. Estou amando o passo a passo mesmo. Eu sempre acompanho para me ajudar na aula prática. Isso. A Ana Mendes. Prof, o problema grande é misturar técnicas. Achava que estava fazendo errado. Não, pode misturar sim, sem problema nenhum. E a Claudicene falou: eu achei que era, prof, minha professora me ensinou, desculpa. Não, Claudenice, não tem que pedir desculpas, tá? Às vezes isso acontece, né? Às vezes algum professor tem uma metodologia diferente. Mas o que eu te garanto é o seguinte, que não tem problema nenhum você misturar técnica, desde que você saiba o porquê que você está fazendo isso. Isso que eu quero dizer é o seguinte, então você tem como carro-chefe a massagem relaxante. Então vou lá, tá fazendo, achou um ponto gatilho, um nódulo de tensão. Para você liberar esse nódulo, você tem que fazer ou mais traços, ou mais fricção, ou você pode fazer uma digitopressão, que é a técnica do shiatsu. Então você tem essa opção de estar fazendo. Ou você pode colocar uma ventosa fixa naquele ponto, que é uma outra forma de liberação miofacial, tá? Desativação desse ponto gatilho. Então você pode misturar as técnicas sem problema nenhum, né? Então você vai aplicando. O cliente está precisando, tem um problema no intestino. Quando é um problema no intestino, além de você trabalhar a própria região do abdômen, por exemplo, que aí ele tem um problema específico, você pode trabalhar também em pontos mais específicos no pé dele. Na reflexologia podal, estimula os pontos do intestino, dá uma tensão maior ali. Ele vai sentir um pouco mais, mas vai gerar um resultado também. Faz sentido, entendeu? É importante isso. Cristiane Fernandes, professor, eu sempre pergunto o horário da dor até pelos meridianos, aí consigo tratar pelos elementos. É verdade. Isso ajuda também nesse aspecto, tá? Isso ajuda bastante também. A Jéssica Santos, professor, é errado massagem? Não, não tem certo e errado nesse aspecto, não tem problema nenhum, tá? Tudo depende do tempo que o cliente tem ou que você tem disponível para massagem. Porque às vezes, por exemplo, lá no spa, o cliente chega e fala assim: ó, eu quero massagem de 1 hora. Beleza, vamos ver na agenda. Ah, mas no horário que você pode, que eu posso, só dá para fazer meia hora. Tem problema? Não tem problema. Então vamos dar um encaixe, fazemos de 30 minutos. Qual que é a diferença na realização da massagem de 30 a 45 minutos? Você aí não vai conseguir fazer o corpo inteiro. Então, você vai direcionar mais para a queixa do cliente. E aí que você tem que entender é o seguinte: se a queixa dele é pescoço, você vai ficar 30 minutos só no pescoço? Não, porque se você ficar só no pescoço, não vai gerar resultado. Você sabe muito bem que quando a pessoa tem dor no pescoço, ombro, escápula, torácica e lombar está envolvido, coluna está envolvido. Então você tem que trabalhar isso. Pode ter irradiação para o braço ainda. O que eu vou eliminar ali por causa do tempo é a região das pernas, entendeu? Ao contrário, se ele tem dor na lombar, eu tenho que trabalhar pescoço, ombro e costas, coluna. Depois eu vou para as pernas, lombar, glúteo e vou para as pernas, mas eu posso eliminar braço. Eu não preciso fazer o braço, tá? Então, dessa maneira a gente consegue otimizar o tempo em 30 ou 45 minutos também. Ana Cunha, serei aluna da nova turma. Uma pergunta: pessoas com câncer e linfoma podem receber massagem?
Esse não é o tema da aula de hoje, mas eu vou estar respondendo agora rapidinho que pessoas com câncer podem sim receber massagem. Precisa verificar só o momento que ela está do câncer, tá? Sexto passo, feedback. O que que eu quero dizer com feedback? Feedback, ele é perguntar para o cliente como ele está se sentindo durante a massagem. Então, como está a intensidade de pressão? Está adequada? Não está adequada? É feedback. Você vai pedir um feedback, você vai conversar com ele e perguntar se está boa ou não. Muita gente me pergunta assim: será que como é que eu sei que se a massagem está boa ou não? Perguntando para o cliente. Como é que eu sei se a pressão está adequada ou não? Perguntando para o cliente. E você vai perguntar durante a realização da massagem. Tem que perguntar. E aí a gente tem que aprender, lógico que na avaliação isso também é importante, acabei esquecendo de falar, mas ouvir o cliente, tá? Tem que aprender a ouvir o cliente nesse feedback, porque o que ele falar, eu tenho que acreditar. Tem gente que fala assim, pergunta, como é que tá a dor? Ele fala assim, tá doendo. Mas a pessoa continua fazendo forte. Então, se você perguntou se está doendo, por que que você não diminui a força? Controla, dosa, né? Você perguntou para ele, ele falou que tá forte. Então, se ele falou que tá forte, é porque tá forte. Então, diminua. Você não tem que castigar o cliente. Isso é coisa do passado, não existe mais isso. Ah, tem que doer para melhorar. Isso é um mito. Não existe isso, tá? Então, esses feedback, o sexto passo é muito, muito importante.